vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês os impressionantes relatos de um sargento da Força Aérea dos Estados Unidos que supostamente teria sido abduzido por uma raça de alienígenas que revelaram informações muito curiosas para ele. E eu sei que como vocês estão aqui, vocês também são curiosos, né? Então já deixa o seu like aqui embaixo, não se inscreva se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Charles Moody foi um sargento da Força Aérea dos Estados Unidos que na época tinha ali os seus 32 anos de idade e estava dirigindo o seu carro pelo deserto de Alamogordo. E antes que você ache que esse é um local que não existe ou que eu tô inventando, bom, fica no Novo México, tá? Ele não estava lá a trabalho e nem indo para sua casa ou algo do tipo. Na verdade, Charles era um grande entusiasta da astronomia, dedicando grande parte do seu tempo livre para explorar os segredos do universo. Naquele dia em questão, família, ele estava indo para o deserto numa tentativa de se afastar o suficiente das luzes, da cidade e tudo mais para poder observar uma chuva de meteoros. Charles Moody chegou até uma imensa clareira que agia ali de observatório por ser localizada no ponto mais elevado daquele deserto. De lá, Moody se ajeitou muito bem, pegando algumas cervejas, preparando um churrasquinho para que ele pudesse apreciar o evento cósmico da maneira mais confortável possível. Quando tudo começou, Charles ficou encantado, porém esse encanto rapidamente foi substituído por um tom de curiosidade que eventualmente se tornaria confusão e muito medo. E família, segundo os depoimentos trazidos ali por Charles, enquanto seus olhos seguiam os traços ali das estrelas cadentes passando rapidamente, ele começou a se dar conta de que por um breve momento algumas delas desapareceram, ficando apenas um céu escuro e aparecendo alguns metros abaixo. Não demorou para que ele concluísse que poderia haver ali um objeto obstruindo a passagem da luz, ou seja, algo estava ali no céu, quer dizer, ocupando a visão dele do céu, quando as estrelas passavam, os meteoritos, enfim, meteoros, enfim, tudo, né, passava, do nada sumia o céu escuro e aparecia abaixo. Bom, isso deixou ele muito curioso, que focou ainda mais no ponto e pôde notar uma silhueta de algo grandioso, que teria talvez um formato de disco de aproximadamente uns 15 metros de comprimento e outros 6 metros de largura. Depois de algum tempo observando o objeto voador, Charles percebeu que ele começou a descer lentamente, emitindo um zunido, que era muito estranho ali, e na hora ele imaginou que provavelmente poderia estar sendo causado pelo seu motor. De acordo com seu relato, a nave pousou cerca de uns 20 metros de distância dele, onde Charles passou a ser capaz de perceber alguns detalhes a mais no veículo, como a sua imensa janela retangular, que fica na frente, onde haviam diversas sombras se movendo com formatos que lembravam até humanoides. Porém, depois de ser tomado pela mais completa curiosidade, Charles se deu conta de que ele definitivamente não deveria estar ali. Bom, isso é, sozinho, no meio da madrugada, em um deserto cheio de alienígenas estranhos que você não sabe se são legais ou não. Eu também tenho essa linha de pensamento, viu? Definitivamente um motivo mais do que o suficiente para qualquer pessoa meter o pé na hora, né? Só que quando ele correu pro seu carro e tentou dar partida, bom, Charles se deu conta do tamanho da enrascada que ele tava. Ao ligar o carro, nem sinal de energia da bateria ele recebia, como se a chegada da nave estaria de alguma forma causando uma interferência na capacidade de produzir energia em área, como se tivesse ali talvez um campo eletromagnético passivo acontecendo. Isso deixou ele muito assustado enquanto ele estava distraído tentando ligar o carro a todo custo. Mas quando ele finalmente desistiu de tentar ali ligar o carro, ele ergueu a cabeça para dar mais uma olhada no OVNI e se deparou com uma criatura humanoide de alguns metros de altura, parada mais ou menos uns 15 metros dele, e olha só, estava observando ele. Ele não conseguiu ver detalhes no ser, mas ele definitivamente não era humano, apesar de parecer muito um ser humano gigantesco também. Charles conta que entrou em estado de choque instantaneamente naquele momento, né? Algo completamente aceitável, até porque o que você faria ali se tivesse visto algo assim? Gigante na sua frente? Deixa nos comentários. Bom, se você acompanha todos os vídeos aqui no canal, tá certamente ligado que, de acordo com alguns relatos por aí, nem ao menos o exército com equipamentos milionários são capazes de ter uma luta justa com esses seres. Imagina então uma pessoa sozinha, num carro, no meio da madrugada, com apenas uma clock no porta-luvas, né? Só que, pra sua sorte, a criatura aparentemente não lhe causou mal algum, apenas o observou por alguns instantes e se afastou indo em direção à cidade, até desaparecer
desaparecer no horizonte do deserto. Depois de alguns minutos que isso aconteceu, a nave deu partida, decolando rapidamente na vertical, até que de um segundo para o outro desapareceu por completo. Bom, assim que a nave sumiu, Charles começou a se sentir muito enjoado, vomitando ali pela janela, isso num desespero, claro. Quando ele tentou dar partida novamente, seus dedos estavam tão moles ali, né, daquele choque que aconteceu, que ele não conseguia nem mesmo ter força para dar partida. Porém, depois de algumas tentativas, né, e muita insistência, ele conseguiu fazer isso. Charles só queria ir pro mais longe possível daquele momento, então foi diretamente para sua casa quando conseguiu sair dali. Ao conseguir finalmente ligar o seu carro, o Charles, né, foi com a maior velocidade que ele podia para casa dele. Chegando lá, ele parou o carro na calçada e correu desesperadamente para dentro, onde foi notado pela sua esposa, que rapidamente reconheceu que alguma coisa muito estranha tinha acontecido com ele. Ele avançou até o banheiro, onde pretendia mergulhar no chuveiro para tentar entender se aquilo que ele tinha vivido era realmente algo ou ele tinha enlouquecido por completo. Porém, ele acabou sendo parado pela sua esposa preocupada, que acabou convencendo ele a desabafar sobre o caso. Durante a conversa, em algum momento, ele tocou no ponto do horário. Foi quando a sua esposa lhe contou que já eram 5 horas da manhã e que ele tinha desaparecido completamente por 3 horas. Quando ela lhe disse isso, Charles ficou ainda mais enjoado, uma vez que na perspectiva dele, ele não tinha passado por máximo ali uns 20 minutos de experiência, só que na realidade aquilo tudo durou 3 horas. Depois de alguns dias do ocorrido, com Charles tendo muita dificuldade para dormir, ele começou a ter uma reação estranha na sua pele. Manchas vermelhas apareceram por todos os lados que eventualmente se transformaram em ferimentos. Quando ele foi para o hospital, imaginando que poderia ter pego uma doença como talvez a varíola, Charles quase caiu da cadeira quando o médico revelou que os seus ferimentos tinham sido causados por uma exposição a um nível nada saudável de radiação. Foi nesse momento em que o doutor questionou Charles sobre o que ele tinha feito nos últimos dias, já que ele poderia ser o paciente zero de algum vazamento que ocorreu na cidade, e bom, se ele não fosse localizado, poderia causar ainda mais vítimas, né? Porém, ao contar que esteve no deserto, que a única coisa estranha que tinha ocorrido com ele, né, fora do normal pelo menos, foi um contato ali, nada muito legal, com algo diferente, Charles ainda complementou pro doutor que não sabia se algo tinha sido algo real ou se tinha sido apenas um sonho. E foi nesse momento que o seu médico sugeriu que Charles procurasse a ajuda de um psicólogo, que ele fizesse ali uma sessão de hipnose talvez, o que permitiria de acessar uma memória que provavelmente estava sendo bloqueada pelo pânico que ele viveu na hora. Seguindo esse conselho, Charles procurou ajuda profissional e iniciou esse tratamento. E aí as coisas ficam mais sinistras, viu? Charles passou por meses de sessões hipnóticas, isso porque, ao contrário do que muitas pessoas costumam fazer parecer, no processo da hipnose, na realidade leva um bom tempo para surtir um efeito, principalmente quando você está buscando algo muito específico, né? Sendo que grande parte das sessões não são providas de grandes resultados satisfatórios. Claro que tem as sessões que não são nada profundas, são apenas coisas mais superficiais. Agora, quando é para ou buscar algo muito profundo, ou até resolver uma questão que ficou pendente, aí são várias sessões mesmo. Porém, persistindo nisso, eventualmente você pode acabar conseguindo acessar a memória bloqueada pelo seu próprio cérebro. E foi isso que aconteceu com Charles. Em seus depoimentos para a psicóloga, ele contou que após ter visto uma das criaturas em frente ao seu carro, que desapareceu pela cidade, ele se sentiu extremamente cansado. Ele teria olhado em volta, visto mais alguns desses vultos descendo da nave e indo para todos os lados, como se estivessem explorando o nosso planeta e também civilização. Depois disso, cerca de 4 desses seres se aproximaram novamente do seu carro, mas dessa vez eles abriram a porta e carregaram seu corpo dormente ali em direção à nave. A última memória que Charles conseguiu buscar ali era do rosto de um dos alienígenas, que o encarou bem profundamente quando percebeu que ele ainda estava consciente. Charles conta então que esse ser levantou uma espécie de equipamento que lembra até um controle de carrinho ali, né, controle remoto, e o apontou em sua direção, fazendo ele desmaiar na hora. E além dessa descrição, Charles também foi capaz de fazer ali um retrato falado de como seria o rosto desses tais
seres. E segundo essa descrição, eles seriam realmente parecidos com seres humanos, tendo ali um rosto formado pela simetria de 2 olhos, 2 orelhas e nariz e boca divididos no centro. Apesar dessas semelhanças, eles eram completamente diferentes de nós. Charles também conta que os seres tinham cerca de 1,5 metro de altura, com cabeças maiores e completamente sem pelos. Suas orelhas eram bem pequenas e os olhos levemente maiores do que os nossos. Esses seres também estavam vestidos, usando uma espécie de roupa muito justinha ali, mas que não tinha zíper, botões ou marcas de costura. Depois de mais alguns meses de sessão, Charles finalmente conseguiu recuperar memórias do evento ali, onde ele conta mais detalhes sobre o interior da aeronave. De acordo com seu depoimento extraído ali nas sessões de hipnose, Charles teria sido levado ali, para a parte interna da aeronave, onde ele viu aquela figura vestida uma espécie de terno sem botões nem nada, mas era tudo completamente diferente do que ele imaginava. Depois disso, Charles conta que começou a ter algumas sessões estranhas em sua mente, como se alguma reação química anormal estivesse acontecendo. Ao se concentrar nesse sentimento, Charles comentou que passou a sentir algo que depois de um tempo se manifestou em linguagem. Tipo assim, isso fica bem confuso, mas de acordo com seus comentários, é como se ele tivesse uma sensação corpórea e que de alguma forma ele tinha certeza de que ela era um comunicado. Ele conseguia entender uma linguagem nela que era compreensível para ele, sabe? Depois do ocorrido e do seu depoimento, tanto Charles quanto diversos ufólogos que analisaram o seu caso chegaram à conclusão de que aquele líder estava se comunicando telepaticamente por meio de processos químicos cerebrais de alguma forma. Charles conta que entendeu com a sessão que o ser estava lhe dizendo: "Eu não vou te machucar, não fomos feitos para te machucar". Em seguida, ele questionou Charles se ele iria agir pacificamente e, após concordar, um dos guardas ao lado do líder se aproximou dele com um bastão, que ao entrar em contato com seu corpo, fez a dormência desaparecer e ele podia se mover novamente. Era como se os equipamentos deles tivessem a capacidade de desativar as funções motoras do corpo humano e provavelmente de outros seres vivos também. Durante a sua permanência, Charles conta que os seres conversaram com ele sobre bastante coisa e lhe revelaram que aquela era apenas uma nave pequena e que sua nave mãe estava naquele momento em órbita do planeta Terra. Os seres lhe contaram que eles vieram em direção à Terra depois que receberam sinais de que a nossa espécie estaria utilizando armamentos nucleares, uma ameaça que se torna exponencialmente mais intensa conforme as civilizações vão avançando, né? Imagina se você faz parte de uma espécie intergaláctica que sabe que existem armas capazes de aniquilar galáxias. Você vai querer monitorar qualquer espécie que, bom, comece a avançar nessa direção até por uma questão de sobrevivência, né? Segundo seu depoimento, Charles contou que os seres também disseram que eles não são os únicos que estão fazendo essa visita no nosso planeta e que as espécies visitantes estão nos estudando para analisar se vale a pena ou não entrar em contato conosco. O que deixa aquela pulguinha atrás da orelha sobre o que eles fariam caso considerassem que a gente fosse um problema de fato? Bom, será que seríamos aniquilados? Vai saber, né? Depois do seu tour, Charles foi levado até o seu carro novamente, carregado depois de ter suas funções motoras comprometidas ali pelo equipamento de novo, né? De onde ele observou a nave partir. Bom, até hoje a gente não sabe dizer se o caso de Charles é uma história verdadeira ou não. Apesar disso, ela é definitivamente um caso muito interessante, que, se for verdadeiro, pode nos indicar que a nossa galáxia já pode até mesmo existir uma civilização formada por espécies diferentes, de planetas diferentes também, que estão nesse momento nos julgando, para saber se poderíamos participar do time ou do clube ou não. Deixa um comentário aí embaixo do que você acha desse caso, tanto de Charles quanto o fato de ter outras vidas aqui nos observando, tá? A gente se vê no próximo vídeo então, família. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!